essa disparidade vai mudando conforme a sociedade vai evoluindo. Então, naturalmente, a população economicamente ativa, ela vai ter que sustentar uma população economicamente inativa, inchada, simplesmente por causa das leis naturais de transição demográfica que a gente já vê em vários países do mundo. Então, a conta não fecha, de fato. Pois é, mesmo que já tenha passado uma reforma, o próprio conceito da previdência social, ela é sustentada por meio de um princípio de pirâmide financeira. Exato. Né? Então, é engraçado ver que o maior esquema de pirâmide financeira já criado no Brasil foi criado pelo nosso próprio governo, mas de fato... E é legalizado, né? E as pessoas acabam acreditando muito nessa pirâmide financeira, mas também outras que pode ser pauta da nossa conversa aqui. Mas como a gente ainda está falando sobre a questão da carreira, eu costumo dizer aqui o seguinte, Breno, hoje eu já falei algumas vezes pra galera. Eu falo assim que a sua carreira é maior do que o seu emprego. E qual que é o meu conceito por trás disso? O que aqui na T2 a gente faz é qualificar as pessoas para que elas tenham carreiras no mercado financeiro. É isso que a gente faz aqui através das certificações. Mas eu sempre quero deixar claro para a pessoa que não é porque ela hoje tem um cargo legal num grande banco, numa grande corretora, que ela precisa casar com aquilo. E eu falo isso, cara, sua carreira é maior do que isso. Falo isso, inclusive, para quem trabalha aqui na T2. Falei hoje, olha, a carreira é maior do que o emprego. Significa que eu não os quero aqui? Não, eu os quero, mas eu quero vocês aqui felizes, fazendo sentido estar aqui. E aí, para você fazer isso, você precisa assumir um protagonismo e estar livre. Livre quer dizer o seguinte, cara, hoje eu trabalho numa grande corretora, num grande banco, sou assessor, sou gerente, seja lá o que for. Mas eu não sou propriedade dessa empresa. Eu sou um profissional de mercado que estou disposto a fazer N coisas dentro das minhas habilidades e estou disposto a adquirir novas habilidades. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria entender de você, Breno, quais são ou quais foram os seus principais desafios no começo das jovens? Seus desafios enquanto empreendedor, porque talvez alguém hoje esteja nos assistindo e nos ouvindo e às vezes tem lá aquele bichinho do empreendedorismo picado lá no fundo, fala, poxa, será que faz sentido? E entender esses desafios de alguém que conseguiu construir uma empresa tão grande quanto a sua pode ser uma grande lição. Você pode compartilhar com a gente alguns desafios, problemas, enfim, alguma coisa? A gente pode falar de desafio até amanhã, cara. Acontece até hoje, né? A gente nunca para, a gente só vai mudando o tamanho, os desafios, os desafios eles vão se alterando também, mas eles nunca deixam de existir. Mas no começo, acho que pra mim, a primeira coisa que aconteceu foi a barreira familiar, no sentido de apoio. Então, você é uma pessoa que está acostumado, quando você tem privilégio, você está acostumado a receber muito amor, muito carinho. Então, quando você, de repente, faz algo que ninguém da sua família concorda, ainda mais quando pessoas que você respeita e admira da sua família não concordam, isso é um baque. E você tem que, basicamente, engolir e falar, olha, não vai ser falando que eu vou conseguir convencer ninguém, vai ter que ser por meio dos meus resultados. Porque se eu não for fazer, então ninguém vai conseguir convencer eles que têm uma cabeça de outra época, de outra mentalidade, por mim. Né? Então, isso daqui foi a primeira coisa. A segunda coisa é quando você tem que começar a delegar. Então, no primeiro momento, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, talvez um pouco mais, editando vídeo sozinho. Então, os vídeos no começo do canal, era a maior parte eu que fazia. E isso fez com que eu tivesse um estilo muito claro como eu queria que os meus vídeos saíssem. Então, eu queria que eles fossem bem editados, que eles tivessem inserções legais, que eles tivessem piadas, transições e memes que criassem identidade do canal. Então, eu testei ao longo do tempo alguns editores e eu ficava muito frustrado, porque eu não sentia que eles editavam tão bem, de forma absolutamente prepotente da minha parte, porque eles eram muito melhores do que eu em muitas coisas. Mas o estilo em si, naquele momento, não era cumprido. Então, eu achei que o problema estava sempre no editor, mas na verdade estava em mim. Porque ao invés de usar o meu tempo para qualificar pessoas que eu sabia que poderiam ter uma cabeça mais de longo prazo em querer trabalhar comigo, eu basicamente ficava trocando, né? Eu tive no começo 3 editores, né? O que realmente veio a ficar, que se tornou meu sócio eventualmente, o Pietro, que depois foi tocar os projetos dele, a gente não é mais sócio, mas ainda assim é uma pessoa pela qual eu tenho muita consideração, ele foi esse editor que já tinha tanto background que ele pegou rápido, basicamente, como eu queria que as coisas acontecessem. Mas o empreendedor que está começando não precisa passar por isso. Ele pode entender o seguinte: o investimento do seu tempo na qualificação de uma outra pessoa é algo justamente que vai desafogar você
a ter mais tempo para você pensar em outras coisas mais estratégicas, ou então ter outras funções. Eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar claro para isso. Vamos dizer que você está fazendo YouTube, como eu estava, e você está ganhando R$2.000 por mês de AdSense, mas você faz tudo, roteiro, edição e tal, thumb, tudo. Só que você fica limitado a produzir um vídeo por semana, porque você é uma pessoa só, então né, aquilo tem um limite, você tem uma quantidade determinada de horas no dia, você não consegue trabalhar mais do que 24 horas. Vamos dizer que você contrata um editor. E aí você consegue ensinar ele a como editar do jeito que você quer. Então, de repente, agora você pode focar só em fazer roteiro e passar esse trabalho mais operacional de edição para o editor fazer. E ele é bom fazendo. Provavelmente ele vai fazer até melhor do que você, porque ele está focando só nisso. Só que agora você dobrou o seu output. Porque se antes você está fazendo um vídeo por semana quando você fazia tudo, agora que metade do trabalho está indo para o editor, você tem a outra metade para produzir mais um vídeo. E o editor também. Então, você aumentou o output em 2 vezes. Se você aumentou o output em 2 vezes, numa regra de 3 básica, você pode agora estar ganhando R$4.000. Né? E pensa, se você estiver pagando R$2.000 para um editor, agora você tem pelo menos R$2.000 para você. Mas você pode ir além ainda. Que está sobrando R$2.000, você pode contratar um roteirista, e esse roteirista pega o jeito do que você quer fazer, e ele ajuda você a escrever os vídeos para que você possa pensar em outras coisas. Então, vamos dizer que você está ganhando R$4.000, R$2.000 estão indo para o editor, R$2.000 estão indo para o roteirista. Poxa, agora você pode usar o seu tempo para trabalhar em cima de um infoproduto, de um curso, que é algo que não requer muito trabalho para fazer, comparado a outras coisas. E, de repente, você termina um curso que você que você produz e sozinho você vê que esse curso está te gerando R$10.000. Então, você tem R$4.000 do YouTube, mas R$10.000 só do curso que você conseguiu adquirir.